Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Geografia novamente. Estamos aqui para, nessa aula, contribuir mais um pouco no que diz respeito à geografia que vocês estão estudando nos últimos dias, né? A última aula, vocês ouviram e viram aí alguma coisa sobre as minorias nacionais e os conflitos do mundo. Foi isso? Foi isso que vocês viram e ouviram, né? E fizeram uma atividade depois dessa aula que vocês já assistiram. E eu queria lembrar que alguns de vocês ainda não enviaram essa atividade. Então, volte lá nos seus cadernos, nos seus livros e enviem rapidamente essa atividade da última aula, porque já é ponto para a próxima avaliação, para a terceira avaliação. E lembrando que alguns alunos não entregaram as atividades referentes à segunda avaliação. Tem gente que não entregou nenhuma atividade ainda, outros estão devendo algumas atividades. Então vejam aí como vocês vão fazer para concluir as suas atividades, né? Queria lembrar um pouco sobre as minorias nacionais e os conflitos no mundo. Como disse no início da aula que vocês já viram e ouviram, eu queria lembrar do Kurdistão, né? Essa nação sem território, é um povo autônomo, né? Que estão presentes aí na Turquia, no Irã, na Síria e na Armênia. Então, esse povo, né, os Kurdistão, eles não têm território, né? Uma nação sem território. Eles são autônomos, né? E estão nesses países aí que nós já citamos, né? Vocês viram também, muito bem falado aí, na última aula, sobre a Chechênia, né? A Chechênia está localizada entre o sudeste da Europa e o sudoeste da Ásia, né? Aí, entre esses dois continentes, ok? Ouviram também falar sobre a Palestina, né, na última aula. Olha só, os palestinos encontram-se confinados nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Esse povo, pessoal, é um povo, na minha linguagem, sofrido, um povo que são ameaçados a todo momento, né? Que os palestinos, né? Então eles estão aí nessa região da Cisjordânia, né? E na faixa de Gaza e constantemente é, sendo ameaçados por Israel e por outros povos, mas eles também ameaçam os outros. Então, eles vivem em conflitos, né? Permanentes com relação aí a esses outros povos, ok? Viram também falar sobre o Tibete, né? Tibete que está localizado no sudoeste da China e que vive em constantes conflitos com esse país, né? Com a China, desde 1949. De vez em quando surge um problema, né, entre o Tibete e a China, né? Ok? Então, assim, nós vamos falar hoje um pouco sobre as projeções e as diferentes maneiras de representar os territórios. Olha só, vocês viram isso aqui, pessoal? Lá no sexto ano, né? Não com essas palavras aqui que nós vamos falar hoje, mas vocês viram lá as projeções cartográficas, né? A maneira de representar a Terra, né? O globo, né? O planisfério, né? E essa coisa toda. Hoje nós vamos falar as projeções e as diferentes maneiras de representar os territórios. Então, olha só. Constatou-se, após muitos estudos, que a Terra tem uma superfície na forma geóide. O que é isso? Ela apresenta deformações superficiais e tem o formato esférico. Então, essa forma geóide é porque ela tem o formato esférico, né? Daí porque apresenta algumas deformações superficiais. Ok, então depois dessa constatação, né? Sendo assim, para transpor as características dessa superfície curva em uma representação plana, como a de um papel, os cartógrafos utilizam as projeções cartográficas, né, para representar essa superfície curva, né?
essa superfície geóide, né, que nós acabamos de falar aqui. E aí, apresentaram aí os cartógrafos, né, ou a cartografia, e nós estamos falando em nome dessa cartografia ou dos cartógrafos, para dizer que uma dessas representações, né, da superfície terrestre é a projeção cilíndrica. Olha só, a base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Então, acompanha aí, pausa o vídeo agora, a videoaula, pausa um pouquinho aí, pega o seu livro aí, né, no capítulo 3, né, no módulo 2, e você vai observar, né, essas projeções. Acompanha aí pelo livro seu, né, as projeções. E essa de que nós estamos falando agora, a projeção cilíndrica, né, a base para planificar a esfera terrestre é um cilindro. Aí no seu livro tem uma representação, né, dessa projeção cilíndrica. Olha só, nessa projeção, as áreas com maiores distorções são as localizadas próximo às regiões polares do planeta, né? Quando eu mostrei isso no 6º ano para vocês, observando o globo, disse o seguinte, que nas regiões, quando a gente observava essa projeção cilíndrica, né, disse para vocês naquele momento, né, quem estava lá no 6º ano, que as áreas com maiores distorções são as localizadas próximo às regiões polares, né? Ou seja, lá no Polo Norte ou no Polo Sul. Essas localidades, elas têm maior dificuldade de serem representadas com essa projeção, a projeção cilíndrica, né? Já aquelas áreas com menores deformações estão localizadas nas proximidades da linha do Equador. Então, se nos polos há uma dificuldade, né, por causa das deformações, né, na linha do Equador, né, nós temos aí já aquelas com menores deformações, né, próximas da linha do Equador. Uma outra projeção, né, é a projeção cônica, também observada também lá no 6º ano, quando nós falamos para alguns de vocês que devem lembrar, né? É uma sequência só. A base para planificar é o cone. Acompanhe aí no seu livro. Nesta projeção, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximo à linha do Equador. E as regiões polares, as áreas localizadas próximas aos trópicos, apresentam menos deformações. Então, você tem aí Polo Norte, Polo Sul, região do Equador e as regiões dos trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, né? Que muitas vezes vocês se confundem, né? Onde está o Trópico de Câncer, onde está o Trópico de Capricórnio. Na parte de cima, né? Está o Trópico de Câncer, na parte de baixo está o Trópico de Capricórnio, né? No centro está a linha do Equador e lá nas extremidades, né, o norte e o sul, ou o polo norte e o polo sul. Então, nessa projeção cônica, né, nessa projeção, as áreas de maiores distorções são aquelas localizadas próximo à linha do Equador e as regiões polares. Já as áreas localizadas próximo aos trópicos apresentam menos deformações. E outra projeção é a projeção plana, né? A base para planificar a superfície terrestre é um plano, tendo como área central um ponto qualquer na superfície esférica da Terra, né? Com esse método, pessoal, preste atenção aí, observe aí no seu livro, com esse método, as regiões que apresentam as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação, ok? Então, esse método aí, as regiões que apresentam as maiores distorções se localizam nas extremidades da representação. Então, fiquem com Deus, né? E com essas projeções aí, observem no seu livro, né? Corram para a atividade que está sendo posta para vocês agora e não esqueçam de que essas atividades que vocês estão fazendo são as notas de vocês, né? Então, tem alguns alunos que estão relaxando aí, não estão mandando, mas corram atrás das atividades porque é a nota de vocês, ok? Então, como disse no início da aula, alguns alunos ainda não entregaram as primeiras atividades.
E a última atividade, né, com relação às minorias e os conflitos no mundo, ainda muitos alunos não entregaram. Então, corra agora, termine as outras atividades e essa que está sendo colocada para vocês agora e devolvam imediatamente, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.